Acelerando, acelerando, vamos falar de um baita personagem por aqui. O programa Acelerando Transamérica conversou com Rubens Barrichello. Rubinho! Rubinho! Que tal ouvir como é que foi esse bate-papo a partir de agora para você? Fala galera do Acelerando, aqui é o Rubinho Barrichello, agradecendo muito o convite do programa. Eu espero que vocês curtam. É sempre muito bacana conversar com uma fera dessa, Rubens Barrichello, o Rubinho, 2 vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2002 e 2004, com 11 vitórias na maior categoria de automobilismo do planeta, ele que esteve no período mais vitorioso da minha Ferrari, né? Era o parceiro do Michael Schumacher, enfim, o Rubinho tá com a gente direto da sua casa para conversar conosco nesta quarentena. Pois não, Rubinho, eu queria que você começasse respondendo. Com toda a sua experiência, imaginou em algum momento o esporte mundial simplesmente parar por causa do que está acontecendo, essa pandemia? Eu não acredito que o esporte mundial esteja passando por uma crise, e sim o mundo passando por uma total diferença que nós estávamos despreparados, né? E que agora requer uma atenção muito grande. Eu inclusive estou aqui no meu exercício matinal, então perdão se você vê eu respirando um pouco mais alto, mas estou utilizando esse momento também para eu poder fazer a minha melhora física, né? Graças a Deus eu posso estar num local que tem pouquíssima gente, então essa hora é bom porque não tem ninguém na rua, quando tem também é super pouco. Mas enfim, eu não acredito que é uma crise mundial do esporte, e sim realmente um momento onde todos têm que pensar como é que a gente vai fazer. Crise sim, aquele esportista que estava qualificado para as Olimpíadas e que de repente se veio uma condição onde guardou todo o dinheiro para poder viajar e poder fazer tudo acontecer, e quando você joga para frente uma data, as coisas tem que haver uma readaptação. Então, para isso existe aí o lado solidário, as pessoas que querem ajudar, e todo esse momento é importante para a gente rever nossos hábitos e ajudar. Então, com certeza serão e teremos gente que vai poder ser ajudada, gente que nem tanto, mas o intuito é todos encabeçarem uma ajuda. Bom, é um prazer ter o Rubinho Barrichello aqui no nosso Acelerando, Rubinho, e queria saber de você como é que foi aquele final de semana da Austrália, né, onde houve toda aquela apreensão em seguir ou não, né, com aquela corrida que foi a primeira cancelada momentos antes do primeiro treinamento livre. Na Austrália não houve muita coisa a não ser o momento inicial do desconhecido, né? Ninguém sabia o que estava se passando, o que estava acontecendo, e aí muita coisa começou a acontecer quando a McLaren falou que iria para casa. Então aí todas já começaram a empacotar as coisas, porque ali havia alguma situação, um consenso. Eu cheguei aí para a pista na sexta pela manhã para o meu treino, que acabou não acontecendo. Olha, Rubinho, você sempre deixou claro que ama correr, foi conhecido a vida toda como um verdadeiro racer, né? Então o que você tá fazendo nesse momento de quarentena? Deve estar difícil, hein, meu? Eu tô me reinventando. Eu tô fazendo meu exercício, eu tô cozinhando, tô pintando a casa, tô fazendo lição com as crianças. Levei o cachorro para operar, já que era um momento que eu estava perto e que eu poderia estar perto. Esse cachorro que é um amor da vida e que tem aí mais do que uma displasia, ele tem uma situação
que realmente não consegue caminhar. Então consegui me reinventar nisso. Tô aqui nessa subida que eu subo e desço, que ela é bem difícil. Então eu já perdi 4 quilos, porque nunca me vi numa situação dessa, de comer em casa, de não estar no avião, de não estar no hotel ou no motorhome. Então estou utilizando isso para a minha cabeça. Montei também um simulador aqui no campo onde a gente está, brinco de vez em quando, mas confesso que está servindo muito para limpar a mente. Assisto as notícias uma vez por dia, porque senão a confusão é muito grande, mesmo porque nesse momento ninguém tem resposta. E então estou seguindo a minha estrada. Quero estar melhor no pós do que eu entrei, se Deus quiser. E você acredita que por ser uma competição nacional, né, a Stock, ela tem uma possibilidade maior de acontecer esse ano do que as outras categorias que são internacionais? E mais, você acha que alguma equipe corre o risco, né, de ficar fora por conta dessa crise? A categoria, ela sempre foi muito forte e continuará sendo. Então é importante falar que as provas não foram canceladas e sim adiadas, né? Então a gente tem aí uma condição de repensar na categoria como um todo. Novas ideias irão surgir e isso será super positivo para que a gente possa inclusive ter uma melhora. Então o resto agora são suposições que não vale a pena a gente entrar no mérito, mesmo porque a gente está dentro do desconhecido. A gente só espera que tudo passe para que a gente possa ter aí a corrida em breve. Você também foi confirmado recentemente no argentino TC 2000, né, o campeonato que vai ser disputado lá. Como foi a sua recepção pelos argentinos e o quanto será importante para o automobilismo sul-americano essa sua participação na categoria? Olha, eu com a minha participação na categoria argentina, eu tô assim em êxtase, porque a recepção foi para lá de excepcional. Realmente eles foram torcedores da época de Fórmula 1 até do meu ano de Stock Car, e ao contrário de tudo aquilo que a gente na Europa, poucos ou só os fanáticos sabem que eu continuei correndo. Quando me veem no kart, por exemplo, em um mundial de kart, que eu me classifiquei, aquela coisa toda, me perguntam como é que é o estar fora das competições, e eu corro hoje muito mais do que corria. Então, nesse momento eu já estaria na minha segunda prova do campeonato argentino, então tem até um pouco de uma ansiedade aí contida para saber como é que eu teria ido e me adaptado à categoria. É uma categoria muito, muito forte, de muito assim, pistas novas, pilotos super bons, então tem aí uma trajetória ainda para começar, mas a recepção tem sido maravilhosa. Eu desde que eu anunciei que iria correr na Argentina, eu ganhei aí mais ou menos uns 100 mil seguidores no Instagram, só de pessoas da América do Sul, então principalmente argentinos. Então dá para ver com certeza que o pessoal tá feliz aí, e eu mais ainda. E como que você avalia a Fórmula 1 nessa crise, nessa pandemia? Você acha que vai haver corridas? Você entende que as equipes menores correm o risco de não conseguir, né, correr por conta dessa crise financeira, por conta desse reflexo que a gente tem nesse momento? Bom, como eu disse no começo, a Fórmula 1 é muito difícil de ser analisada, né? A Fórmula 1 segue um calendário mais ou menos de calor, de maior atração para a cidade que estão correndo. Então é difícil falar o que vai acontecer. A gente espera que eles voltem com força total. Então, mas não dá muito para saber o que vai acontecer, não.
a gente só espera pelo melhor. Você é o dono do recorde de maior número de GPs disputados na Fórmula 1, né? Então eu imagino que nessa temporada tinha também um motivo especial para você acompanhar, porque o Kimi Raikkonen poderia superá-lo. Só que agora, com essa loucura, né, que ninguém sabe quando vai começar o campeonato de Fórmula 1, o seu recorde pode continuar, Rubinho. Recordes estão aí para serem batidos. Então é muito legal ter corrido muito tempo na Fórmula 1. Ainda mais porque você vê que pilotos bons chegam e vão. E aí não é que... Aí você vê ainda mais, né, por ter ficado 19 anos. É uma coisa, assim, é um ponto muito positivo. Mas o número está ali para ser batido, então se não será agora, será um dia. Então não é uma coisa que fica como se fosse ficar feliz ou chateado. Os números estão aí para serem batidos mesmo. Ô Rubinho, na sua opinião, qual que é o principal motivo pelo Brasil estar sem um piloto hoje no grid atual da Fórmula 1? E também o que você achou aí do fato do Pietro Fittipaldi e do Sérgio Sete Câmara conseguirem, né, as vagas para pilotos reservas, tanto na Haas e na Red Bull? Bom, agora é um momento que já antes do Covid a gente tinha aí uma situação difícil, não temos categorias nacionais com tanta expressão. O piloto tem que sair do kart e ir direto para Europa, Estados Unidos e competir. Então ele não chega preparado como eu cheguei, por exemplo, com uma Fórmula Ford com um grid de 30 e poucos carros, de treinos. Ele chega na Europa, onde ele tem, 4 treinos de 20 minutos e 2/3 dos treinos estão chovendo. E aí ele sai para classificar numa pista seca. É difícil, né? A gente tem que pensar que isso pode ter o cuidado, sim, de uma confederação no Brasil, de um pensamento, do piloto que ganha uma categoria no Brasil, que ele tenha um pequeno patrocinador para fora. Mas tudo isso requer união. Isso aí requer união, solidariedade. Isso aí requer um pouco menos de vaidade para que todos possam estar unidos por uma situação. É fácil? Não, não é fácil. Rubens, você ajuda? Sim, ajudo. Então, as pessoas precisam saber disso? Não, não precisam. As coisas estão acontecendo e tem que acontecer, né? Mesmo porque eu vejo meus filhos nesse começo de vida, de corrida, e vejo o quanto é importante ajudar, né? O próprio Eduardo, meu filho, está correndo hoje com o apoio do patrocínio Ale, que me apoia na Stock Car, mas é 1/3 do budget. Então, lá vai o pai, patrocínio. Eu vou abusar mais uma vez da sua experiência. Recentemente, o Bernie Ecclestone comentou que o Sebastian Vettel deveria deixar a Ferrari porque a equipe italiana está apaixonada por Charles Leclerc. Como você vê esse momento da escuderia e o quanto o Bernie pode estar certo diante de tudo que você passou em Maranello, hein, Rubinho? Bom, essa pergunta com relação ao Bernie Ecclestone é uma pergunta que ela acaba sendo polêmica porque não cabe a mim, né, saber isso ou aquilo. Como fã do automobilismo, o que a gente quer é que novos talentos surjam sempre e que a gente possa ter um bom espetáculo. Então, e que os que estão continuem firmes para que a gente continue tendo esse bom espetáculo. Então, a realidade é essa. Não tem muito o que um disse o outro disse. As respostas são na pista e não na boca. E você acha, Rubinho, que nos dias de hoje, nessa ausência de um piloto na Fórmula 1, os fãs brasileiros do automobilismo eles estão observando com maior atenção outras categorias, como por exemplo a Indy e a Fórmula E? O brasileiro ele é fã de automobilismo num geral. Então, eu acredito que o cara que é fã mesmo, ele liga qualquer tipo de canal, ele vai buscar no canal 1200 e era assim na Europa, quando a gente sabia que ia passar uma corrida XPTO, que não era muito comum, mas que qualquer tipo de corrida era melhor que... Então, o brasileiro assiste a corrida em geral, né?
O que tem são conceitos. Hoje as pessoas já não ficam mais na frente da televisão 3, 4 horas assistindo Indianápolis. Então eles veem provavelmente o começo da prova, dão uma passadinha no meio e fazem questão de estar lá no final para ver, mesmo porque ele vai ter isso na internet, ele vai poder ver os momentos, os melhores momentos, tal. Então a gente não pode culpar alguém que queira ver dessa forma, né? A audiência até cai exatamente por isso, por ele ter a qualquer momento essa nova corrida. Antigamente a gente colocava no tape lá para ver o horário, alguém tinha que apertar enquanto não tinha o timer, aquela coisa, mas hoje já é diferente, né? Então a gente tem que respeitar a modernidade. Você andou visitando aí uma etapa da Fórmula E, né? Lá no México você esteve presente. O que você achou da categoria de carros elétricos? Ficou com vontade de guiar um Gen 2? É realmente a categoria do futuro? A Fórmula E é a categoria do futuro, né? Então eu fui olhar para mim, fui olhar para o Eduardo, né? Fui ver como uma categoria que pode ser realmente a categoria do futuro. Então o mundo caminha dessa forma, mais verde, com carga rápida, com uma série de coisas. Então com certeza é uma categoria interessante. E se você perguntar se o Rubinho fica com vontade de guiar o carro, é a mesma coisa que perguntar para o macaco se ele quer banana. Então, com certeza. E a gente tem que fazer também essa pergunta, né? As brincadeiras que eram feitas com você há alguns anos atrás, né? Se isso te afeta de alguma forma ainda e como que você avalia o tratamento dos fãs brasileiros com você, principalmente nesses últimos anos quando você está pilotando, né, um carro de Stock Car. Olha, esse é um assunto que hoje eu vejo até com outros olhos, né? A pessoa que brinca, ela toma porrada de alguém ali próprio da rede social, né? Eu nem me envolvo mais. Eu mesmo fiz o comercial há tanto tempo atrás da Vivo para que as pessoas soubessem que ali eu estava encerrando uma fase. Eu brinquei com aquilo, peguei o dinheiro, doei para toda a caridade e pronto. Para mim aquilo foi um basta nessa situação, bem como outras vezes que fiz de uma forma onde a coisa se encerrasse. Agora a gente não pode pedir para que pare depois de 10 anos passando no mesmo canal piadas onde a própria casa fazia a chacota do próprio produto. Então a gente não tem muito como deixar, né, falar, não brinca com isso. Isso são coisas que foram, por mais de 10 anos, a coisa ficou no ar, né? Então e aí você tem aí pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Eu, como já disse, 33% gostam de você, 33% não gostam e 33% não se importam. Então, quando a gente vê alguém que brinca, a gente vê exatamente essa continha aí. Tem gente que vai falar, mas é ele mesmo, brinca com isso, ele ganhou dinheiro, na hora de ganhar dinheiro ele não falou nada. Que é uma imbecilidade, porque a pessoa não foi buscar, que é um grande problema do mundo e às vezes um pouco mais voltado ao brasileiro. Que é essa coisa de querer julgar as pessoas sem o conhecimento. A pessoa não tem, ela vê um comentário e ela acha que é verdade ou ela acha que é mentira, mas ela não foi buscar, né? Mesmo porque essa história de atrasado, se a pessoa entrasse, aquela que, aliás, que se sente ofendida, é o fã de automobilismo que sabe da história, que sabe que eu fui um dos últimos campeões a ganhar títulos lá fora e chegar na Fórmula 1 e permanecer por 19 anos. Então, aí ele fica chocado com a situação de uma pessoa qualquer que não tem o conhecimento de nada, que é um pessimista, né? Porque o pessimista é um vagabundo, ele vai ficar esperando. Você ganha 5 corridas de 6, mas a sexta você não ganha, ele vai falar que você é um azarado, que você é muito mais fácil falar disso, né? Então, aí você vai me perguntar se são coisas que me incomodam. Ah, meu Deus do céu, eu tenho muito mais coisas para fazer. Olha a vida que eu tenho, olha a beleza que é, olha a gratidão que eu tenho no peito por tudo, por toda a conquista, né? Se as pessoas tivessem um pouquinho de noção
do que meu pai lutou no material de construção para que eu pudesse ter meu primeiro kart, né, ou a pequena história de como que eu fui me tornar um bom piloto na chuva. Eu acredito que foi porque aquela primeira vez ele não tinha dinheiro para comprar o pneu de chuva e eu andei de pneu slick na chuva. Depois, quando eu ganhei Fórmula 1 em 2000 lá na Alemanha, com certeza eu lembrei desse momento. Então é muito mais fácil a gente concentrar no positivo do que ficar tentando achar onde é que está o pingo do i. O quanto você interfere na carreira do Dudu Barrichello? Aliás, você consegue fazer uma comparação aí entre você e ele nas pistas? O Dudu eu apoio e vou estar sempre do lado dele. Ele é um menino muito, muito talentoso. Ele tem certas dificuldades porque ele é filho de Rubens Barrichello, que tem recordes na Fórmula 1, essa coisa toda. Então não é fácil, como para mim foi mais fácil vir de uma plataforma mais humilde. Mas o Eduardo é mais talentoso aos 18 anos do que eu era com 18. Então ele vai ter sempre o meu apoio. A gente tem aí um contratinho de certas coisas que ele tem que dar para mim, como estudar, como fazer exercício, como dormir, para que eu possa estar sempre apoiando. Mas eu prefiro ser muito mais pai dele do que coach, mas eu vou estar sempre ali para abrir portas para ele, sem dúvida. Você acha, Rubinho, que a morte do Senna criou um peso maior na sua carreira da Fórmula 1? E o quanto que sua carreira poderia ter sido diferente caso não acontecesse aquele acidente com o tricampeão em Imola? Com certeza, se o Senna tivesse vivo, ele teria aberto outras situações naturalmente, né? Ele teria saído talvez para uma Ferrari e aberto portas em outra equipe para mim. Mas isso são os Cs da vida que, infelizmente, a gente não vai saber. Então também não vai mudar muita coisa por hoje. Para encerrar, Rubinho, queria saber o seguinte. Se você fosse dono hoje de uma equipe de Fórmula 1, qual seria a sua dupla perfeita? Eu acho que uma equipe de Fórmula 1 hoje ela tem que ter um certo nível de experiência e a qualidade da velocidade, né? Hoje em dia, se você pegar o Max Verstappen e o Leclerc na mesma equipe, você tem uma batalha gigante, mas precisa ver se um tem mais qualidade que o outro, no caso eu não sei, em relação ao direcionamento do carro, da evolução do carro, né? Então não é só velocidade na Fórmula 1. Você tem aí com o Vettel uma combinação muito boa de alguém que sabe direcionar a equipe. Você tem algumas, a própria Mercedes com o Hamilton, que já tem muito chão ali, já sabe muito do setup e tem velocidade. Então não dá muito para saber. Assim, até a Red Bull com os jovens se baseia bastante no que os engenheiros e projetistas falam, porque com certeza precisa ter alguém com uma experiência e direcionamento, porque a Fórmula 1 é disso. Você, com pouco teste e simulador, você precisa saber se o projeto vai virar à esquerda ou à direita na hora da decisão. Não é só velocidade. Pô, Rubinho, show de roda. Muito obrigado pela sua participação. Realmente uma entrevista muito bacana, muito legal. Vamos voltar a falar mais ainda aqui no nosso programa. Um abraço, valeu, Rubinho. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido bastante esse papo aqui comigo, que vocês possam estar bem e, acima de tudo, pensando muito positivo, porque esse é um momento de deixar a cabeça em ordem. A vida é um ciclo, ela dá voltas e se a gente deixar o nosso pensamento cair, a imunidade também cai, que é um perigo para agora. Então vamos deixar nossos pensamentos elevados, com força, e que vai dar tudo certo, se Deus quiser, para mim e para você. Um grande abraço, até engasguei no abraço aqui, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Rubinho! Grande Rubens Barrichello, hein? Sempre com respostas firmes. Por isso,
fez história na Fórmula 1. Agora a gente manda aquele recado pro ar. Deixe seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações também, que sempre que tiver uma entrevista bacana no Acelerando Transamérica, eu coloco aqui no meu canal do YouTube, André Galvão Jornalista, e quando tiver notícia quente mesmo, da volta das competições, a gente traz por aqui também. Tchau!